Agora, nesse momento, a hora da convergência, já adiantada o pensamento de hoje, o de repente é mais certo do que o planejado. Você pode até achar estranho, né? Como assim o de repente é mais certo do que o planejado? Já já você vai entender. Deus disse no ano que decretou sua obra que o que estava acontecendo era o cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus não só fala para nós, como se cumpre em nós, se cumpre em nossos dias. Deus detalhou seu projeto, deixando claro acontecimentos atuais e futuros, tanto na Bíblia Sagrada como nas profecias. Só haverá de repente, se não seguirmos esse plano. Porque Deus tem um plano, desde o início ao fim. Deus não tem plano de emergência. Ele tem um plano. Plano de emergência não. E plano de emergência é aquele feito quando as limitações, as incertezas ou eventos não controlados por homens, como a natureza, expõem um bom plano ao de repente. As coisas acontecem e há uma falha e é preciso colocar em ação um plano B, um plano de emergência. É justamente quando o primeiro falha. Mas, claro, sabemos que Deus não erra, Deus não falha. Quem erra somos nós, que somos homens. O que para muitos soa como de repente, já estava previsto no plano divino. O projeto não muda, não é alterado. Mas Deus muda pessoas dentro desse projeto. A novidade no projeto é a nossa escolha. A execução da obra conosco. Pois o projeto é único, é antigo. Nós somos a novidade, mas não cabe a nós implantar novidade, uma vez que o projeto é perfeito e já foi concluído. Como diz o sábio lá em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Lá no passado, o povo de Deus, mesmo diante do projeto, com todos os detalhes e diretrizes para execução, perdiam o foco olhando projetos alheios e se surpreendiam com as consequências, muitas das vezes, bem verdade, provocado pelos pais. Embora tudo fosse previsto na lei, na palavra de Deus, estava previsto no cronograma do único autor do projeto. E, bem fato, já até comentei que nós temos estudado lições que falam exatamente sobre essa situação do povo de Deus. Precisamos nos situar. Existe um projeto e uma obra de acabamento dentro desse projeto, e já vem sendo executada desde 1962. Acabamento, bem sabemos que se trata de detalhes. É necessário mão de obra fina e especializada. Interessante que Deus nos falou no dia 30 de julho de 1969, usando o profeta Samuel Paisante. Olha o que Deus diz: sou perfeito, perfeito em extremo, por isso aperfeiçoou um povo. Avançando um pouco, em 2006, Deus, usando a saudosa irmã Maria da Graça, Deus disse assim: andem na minha presença, procurem serem perfeitos diante de mim. E em 2012, em janeiro de 2012, mais uma vez, Deus fala: andem na minha presença e sedes perfeitos. Soa um tanto impossível para nós humanos, né, ser perfeito. Se Deus falou, estou crendo. E Ele é a responsabilidade. Sou perfeito, perfeito em extremo, por isso aperfeiçoou um povo. Ele está aperfeiçoando, está nos trabalhando para tal. Há uma pergunta: como andar na presença de Deus sendo perfeito? Como? Aí surge a necessidade de tudo em nós convergir para Deus, sem exceção. Tudo em nós convergir para Deus. É bem verdade que somos falhos, fracos, mas quem nos chamou é perfeito e tem nos aperfeiçoado
através da sua palavra, através das profecias. No texto que nós lemos, livro de Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 12, observe bem que no primeiro versículo, Provérbios capítulo 3, versículo 1, no primeiro versículo fala algo muito importante, já chama a atenção para, olha como fala: filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Sabemos que aqui está se referindo à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje para nós as profecias, que é uma extensão. Então, logo no princípio, já chama a atenção para esse detalhe. Acredito que não houve na história qualquer personagem que obteve sucesso sem observar a lei de Deus, sem observar a palavra de Deus. Acho que esse é o principal item, a observância da palavra de Deus para se obter sucesso. E no primeiro versículo já está bem claro esse apreço pela palavra de Deus. Faz-nos lembrar Salmo 119, que só fala disso, só fala da observância, o quanto é maravilhosa a palavra de Deus. E olha que são 166 versos, ali bem dividido, naquela estrutura de 22 estrofes, cada uma com 8 versos, e só repetição. Uma hora usa lei, mandamento. Na verdade, usa ali 8 palavras que são usadas como sinônimo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos prósperos na terra e no céu. Nós vemos isso quando fala da boa reputação diante dos homens, que é justamente no versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Não é só na terra que teremos lá nossos galardões, não. Se observarmos a palavra de Deus, seremos prósperos também aqui na terra. A palavra de Deus nos garante isso. Aí no versículo 5, que digamos é o chave, o 5 e o 6, porque no 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há uma pergunta: Como confiar em Deus? Você já parou fazer essa pergunta? Como eu vou confiar em Deus? Você simplesmente descansar, fazer as coisas, Deus manda fazer, você despreocupado, faz a vontade de Deus, sem se preocupar com as coisas desse mundo, com o trabalho, com a casa. Como? E outra pergunta: como não confiar em Deus? Sabemos que Ele criou todas as coisas. Sua capacidade é incontestável. Como não confiar em Deus? Ao mesmo tempo que sabemos que temos que confiar em Deus por saber a sua capacidade, que é incontestável, e ao mesmo tempo você pergunta: e como confiar em Deus? Agora nós vamos analisar um detalhe. Quando você vai fechar um negócio, quando você compra um produto, se você tem conhecimento do contrato, todas ali as garantias, benefícios, durabilidade, você não se sente mais seguro para fechar o negócio? Não é assim que funciona? Da mesma forma, confiamos mais em Deus através do conhecimento da sua palavra e das profecias. E lá estão contidos garantias, benefícios e a durabilidade, que é eterna. Então, para termos confiança em Deus, precisamos saber o que consta no seu contrato. Precisamos saber o que consta na sua palavra, o que consta no seu projeto. Quando nós temos ciência do seu projeto, nós confiamos inteiramente. Nós saímos despreocupados com qualquer de repente que possa surgir no caminho. E o versículo 6 é exatamente o ponto de convergência, porque fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, sem exceção, tal qual no Inar Inspirações, no 188, que fala ali: no meu cantar, no meu falar, no meu agir, tudo, no meu vestir, no meu andar, tudo tem que ser direcionado para Deus. E exatamente o que o versículo 6 aqui fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse
é o ponto de convergência. Somente se a palavra de Deus estiver em nós, é que tudo convergerá para Deus. E no versículo 7, se a nossa capacidade for assíncrona à palavra de Deus, ela não dá em nada. Ou seja, se a nossa capacidade não estiver em sintonia com a vontade de Deus, ela vai dar em nada. Ela pode parar num... De repente aconteceu isso, eu parei. De repente aconteceu isso e não deu certo. Mas no plano de Deus, no projeto de Deus, o de repente está previsto no projeto. Então, de forma que Deus te avisa e você não vai ter prejuízo, não vai ter que recorrer a um segundo plano de emergência, que também poderá falhar, porque o único projeto, o único plano infalível é o que vem de Deus. E nós temos essa honra, essa graça de ter Deus nos orientando, nos dando as coordenadas, nos orientando em tudo. Se nós pararmos para reparar, analisar, tudo em nós tem a orientação do Senhor. O vestir, o falar, tudo. O agir no trabalho, no lar, com a família, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos a voz de Deus a nos orientar. Então, de forma, isso acaba facilitando para que tudo em nós venha convergir para Deus, porque do próprio Deus flui para nós todas essas coordenadas, todas essas linhas que voltam, que retornam convergindo para Ele. No versículo 8, entra os benefícios, né? Porque todo contrato, toda promessa prevê o benefício, a garantia, a durabilidade, que sabemos que é eterna. No versículo 8 fala: isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, o benefício é o quê? Saúde, força. Quantas e quantas vezes nós já deparamos nas profecias que Deus falar que tira o cansaço, tira a canseira do nosso corpo? Isso é fato, muitos já experimentaram. Eu, inclusive, já experimentei. Deus tira a canseira do nosso corpo, tira o nosso cansaço quando estamos trabalhando para Ele, quando estamos voltados para Ele. E isso está na sua palavra. E isso contribui para que tudo em nós venha convergir para Deus. E no versículos 9 e 10, fala da prosperidade, que inevitavelmente vem. Mas tem um detalhe aí, tem uma ressalva. As primícias. Para que as primícias? As primícias servem para a manutenção das bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque a partir do momento que a gente deixa a obra de Deus, até mesmo falando do dízimo, que é básico para nós, quando nós deixamos isso de lado, o que acontece? As bênçãos continuam vindo? Claro que não. Então, as primícias representam a manutenção das bênçãos de Deus em nossa vida. A prosperidade em todos os aspectos. E tudo tendo a garantia que consta na palavra de Deus. E para isso precisamos conhecer. Agora, fechando no versículo 11 e 12, vem a cobrança, a correção. Porque todo sucesso não tem jeito, tem um preço a ser pago. E já que o desvio é natural em nós, humanos, precisa ter cobrança, precisa ter correção. Então é exatamente como fecha o texto que nós lemos. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, na abertura, nos apresenta o quê? A palavra de Deus, a lei, os mandamentos. Não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. E no fim fecha com a correção. Precisamos ouvir a repreensão para que possamos nos enquadrar de forma a tudo em nós convergir para Deus. Pois esse é o nosso desejo. É isso que esperamos de Deus em nossas vidas, as suas bênçãos de forma copiosa e para que possamos dar continuidade a esse mega projeto, fechar esse mega projeto nessa obra, nessa força-tarefa que Deus chamou, que somos nós escolhidos para fazer o fechamento da sua obra na terra. Na lição passada não houve, mas
no profeta Jeremias capítulo 10, versículos 23 e 24, diz o seguinte: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Em sua oração, o profeta reconhece, né, que ele fala: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. A vida, ela não começou na era tecnológica, embora muitos vivam como se assim fosse. É muito comum hoje conversar com a juventude, não digo nem a juventude, mas as pessoas da era tecnológica. Eles desprezam completamente o que a história, digamos, mais ali voltada para do povo de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia, e eles tentam transformar tudo em mito. A gente conversa com as pessoas como se nada fosse acontecer, vivendo em tempos do fim, mas sabemos que eles serão surpreendidos pelo de repente, porque a vida não começou na era tecnológica. É melhor confiar em Deus, que de fato tem um plano. É melhor confiar em quem de fato tem um plano. É melhor seguir o único plano de quem tudo criou. Ele conhece o menor detalhe, a mais íntima necessidade de todos que estão inseridos no seu plano. O de repente dos homens também está nos planos de Deus. Só precisamos confiar e nos lançar na obra de Deus sem se preocupar com as coisas deste mundo. Em 2008, janeiro de 2008, Deus nos deu um conforto. Da vossa vida quem cuida sou eu. Quem cuida dos vossos negócios sou eu. Mais um de reforço em nossos dias, Deus usando a saudosa irmã Maria da Graça. Ainda que façamos um plano de vida com inteligência, superando todas as expectativas humanas, ainda assim não se compara com o que Deus tem para cada um de nós. Não apenas o que Ele nos reserva no céu, porque o céu ainda não chegou. Em breve chegará. Pois Ele nos faz prosperar enquanto estamos na terra. E isso nos garante também a sua palavra. Já vimos isso aqui. O de repente que frustra milhares está em detalhes no seu projeto. E na maioria das vezes é revelado no íntimo. Só você sabe. Ele fala ao coração. Não há risco de plágio, não há risco de cópia, não há risco de concorrência. Deus está sempre à frente. Ninguém pode alcançá-lo. Nem mesmo nós o acompanhamos, ainda mais agora que ele disse que tem pressa. Mas isso não importa. Se for preciso, ele nos carrega no colo.